Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria estarmos aqui novamente para aprendermos um pouco mais sobre família. Eu estou vendo algumas carinhas novas aí, parece. Tem alguém nos visitando hoje, pela primeira vez. Casal lá no fundo, sejam bem-vindos. Muito bom. A Cota diz que vai abrir para perguntas aí, eu fiquei meio preocupado, depois eu vi o pastor Glenn ali, eu fiquei mais sossegado. Se tiver pergunta muito difícil, eu passo para ele. Mas vamos orar, meus irmãos. Pai, nós queremos mais uma vez te louvar, te agradecer pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos em torno desse tema, família, esse projeto da família, Pai, ele saiu do teu coração. Isso não é invenção de homens, mas vem de ti. Pai, nesse tempo do fim, nós carecemos de um toque. Vidas pessoais, aviva-nos, Pai, por meio da tua palavra. Pai, eu coloco nessa noite a minha vida, a vida da minha família diante de ti, e cada vida aqui presente, pedindo que o Senhor continue falando conosco, por meio da tua santa e excelsa palavra. É no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Nós vamos começar essa meditação hoje, esse estudo, com uma indagação, com uma pergunta: quem é Jesus em nossa família? Eu acho que vocês têm um bloquinho, Eu queria que você elencasse aí, quem é Jesus na minha família? Quais seriam as características de Jesus na sua família? Quais seriam as marcas de Jesus na sua família? Paulo diz: olha, que ninguém me amoleste, mas eu trago no corpo as marcas de Cristo. Então eu queria que você colocasse aí pelo menos 5 características. Quem é Jesus na sua família? Quem é Jesus na sua vida? Você anotasse aí, e depois no final nós vamos ver o que você colocou, se vai mudar alguma coisa, vamos abrir para perguntas também. Esse projeto, meus irmãos, chamado Escola da Família, ele vem fazendo uma construção. Até a Cota estava brincando ali, ela falou: por enquanto está fácil, está gostoso. Daqui para frente vai começar a esquentar um pouco mais. Porque quando começa a mexer com coisas práticas, é complicado. A minha esposa durante muitos anos, ficou no meu pé para mim fazer terapia, e eu resistente com esse troço, terapia, isso aí, terapia, contar do meu problema para o outro, e a gente gosta de ficar na toca, Então a coisa está falando que algumas lições para frente aí o negócio vai começar a pegar mais, mas essa escola, ela está começando com os alicerces. Eu nunca vi uma casa começar pelo telhado. A casa sempre começa por baixo. Então nós estamos aqui caminhando nisso. O Mário iniciou esse primeiro estudo com aquele texto de Mateus 7:24, quando Jesus disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí o Mário Rocha falou desses propósitos. Quais são os propósitos?
Acesse o site da igreja e assista a palestra do Dr. Mário, que você vai ficar sabendo. Você está bravo, pastor? Não estou bravo não. Mas ele falou algumas coisas. Ele falou assim, ele falou sobre a criação e os propósitos de Deus para a família. Deus criou a família com um propósito. Que propósito é esse? Cresçam, multipliquem-se, dominem, cultivem e guardem. Eu creio que isso aqui é uma palavra especial para os homens, né? Multiplique e domine. Hoje esse negócio do feminismo, a Cota falou um pouquinho sobre isso aqui semana passada, ele está muito forte, né? Eu creio que hoje está faltando homens. Essa questão eu estava conversando isso ontem com o meu genro lá em casa, tem muito, mas muito homem banana no mundo, nas famílias, na igreja, homens que não decidem nada, não resolvem nada, vai deixando tudo por conta da mulher. E aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: quem que manda lá na sua casa, meu caro? De quem que é a última palavra lá na sua casa? De quem? Do neto? Diz que um pastor uma vez numa palestra, ele colocou escrito: homens que lideram suas casas e suas famílias para formar uma fila, e depois homens que não lideram suas casas, as esposas que lideram outra fila, e a fila só tinha um na fila de que o homem que liderava. E o pastor falou: por que você está nessa fila aqui? Ele falou: não sei de nada, a minha esposa que mandou eu vir para cá. A gente ri, a gente brinca com isso, mas isso é sério, meus irmãos, isso é muito sério, é muito sério. No dia do juízo, Deus vai cobrar de nós, os homens, os chefes de família. Ele não vai cobrar das mulheres não, a cobrança vai ser nossa, o negócio para a gente vai ser pesado. Você vai encontrar na palavra de Deus, Deus não criou a mulher para liderança, Deus criou a mulher para ser ajudadora. Mulher não tem estrutura fisiológica e nem psicológica para liderar. A mulher não foi criada para trabalhar do jeito que ela está trabalhando aí. Escuta o que eu estou dizendo, vocês vão ver daqui para frente um bando de mulher morrendo de infarto do miocárdio. Sabe por quê? Porque elas não podem fazer o que elas estão fazendo. É trabalho dos homens, dos maridos fazerem isso. E às vezes a gente vai delegando, né? Deixando a mulher fazer, ela está dando jeito mesmo, e aí, mas você vai ver o que vai dar isso aí. Então, guarda isso aí, homem. Hein? Guarda isso aí, meu irmão. Você foi criado por Deus para estar no controle da sua família, para ser o cabeça da sua família. Se o senhor não fizer isso, nós estamos perdidos. Agora, como que o homem vai fazer isso? Orando e pregando, não ajuntando bens materiais para ela, que vai ficar tudo aí, viu? Mas então eu não tenho que juntar bens para minha família? Você pode juntar, não há problema. O problema é quando o trabalho, a juntação de bens materiais começa a privar a família. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não vou deixar muitas coisas para minhas filhas não. Vou deixar uma casinha que eu moro e umas coisinhas aí, financeiramente falando. Mas eu tenho aqui no meu coração, eu tenho esse descanso no meu coração, que as minhas filhas, elas já conhecem o Senhor, conhecem a obra de Cristo, sabem que serão salvas somente pela graça,
independentemente daquilo que elas façam. Então eu tenho isso no meu coração, e eu sou muito grato a Deus por isso. O meu pai faleceu agora segunda-feira, o seu Raimundo. Ele não deixou financeiramente, ele não deixou nada para a gente, pelo contrário. Mas eu louvo a Deus, louvei a Deus pela vida do meu pai. Primeiramente porque ele me deu a vida. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje falando. E ele me ensinou uma profissão, ele me ensinou um trabalhar. Eu louvo a Deus que as minhas filhas são formadas hoje, e eu louvo mais a Deus ainda, porque elas sabem que elas só vão adentrar no reino dos céus por causa da pessoa de Cristo Jesus, por causa da obra que Ele fez na cruz do Calvário. E nesse tempo que eu tive com meu pai, nesses 2 anos que ele vinha lutando com o câncer, eu tive a oportunidade de falar desse evangelho da graça. E o meu pai, eu creio que ele creu, ele confessou Jesus. Então o que nós estamos querendo deixar para as nossas famílias, né? O que nós estamos querendo deixar de legado para elas? Nós precisamos incutir na mente dos nossos filhos a palavra. E eu vou dizer, isso foi o maior privilégio que eu tive como pai e que eu estou tendo agora como avô. De poder sentar com a minha neta. Ela chegou essa madrugada de domingo para segunda, e nós já estamos percorrendo o livro de Apocalipse com ela. E quando eu vou para a casa da minha filha, nós sentamos lá. Você está com o vídeo aí, André? Pô, passa aí, vamos ver se vai dar certo. Olha, presta atenção. Isso, portanto, digo, testifico no Senhor, que não mais andeis como homens gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele foste instruído segundo é verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revesteis no espírito do novo homem, criado em justiça e retidão mesmo em amor. Isto, portanto, digo e testifico no Senhor, que não mais andeis como andam os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele foste instruídos segundo a verdade em Jesus. Eu acho que voltou, né? Tá bom, André. Eu lendo, ela olhava para mim, ficava quietinha, ouvindo a palavra. Mas o que uma criança de 5 meses está entendendo? Tudo. Tudo. Incutir a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Isso é o maior privilégio que nós podemos ter hoje. E eu dou muitas glórias a Deus, graças a Deus, porque eu tenho esse privilégio com a minha neta. Amanhã cedo, se Deus quiser, eu já vou estar ali, dependendo da hora que ela acordar, que eu também tenho estudo cedo, mas eu já vou estar ali lendo Apocalipse capítulo 4 com ela. E Apocalipse é um livro para ler para criança mesmo. Você pensa que você entende alguma coisa ali, você não entende nada não. Mas a nossa irmã Cota, ela falou semana passada dessa deturpação, né? Depois da queda, todos os princípios de Deus foram deturpados. Inclusive ela disse que a palestra dela era a mais importante. Em que sentido que era mais importante? No sentido de nós entendermos hoje toda essa história da queda, essa história do medo começou lá com Adão. Como é que é seu nome? É medo. Como é que é meu nome?
é medo. A história do homem depois do pecado chama-se medo. Medo do quê? Quais são os nossos medos? Vários medos. E um dos grandes medos que nós temos, a conta disso aqui, é mostrar que as nossas famílias têm problemas. Não existe família perfeita. A família da Cota não é perfeita. Pera lá, a Cota ela é do núcleo da família, ela não tem uma família perfeita, pastor Maurício? Não tem. Pastor Glênio não tem família perfeita. Tem, pastor Glênio? Não tem família perfeita. Eu não tenho família perfeita. Pastor Érico não tem família perfeita. Fica tranquilo. Não, depois da queda, depois do pecado, não existe família perfeita. Existe um Deus perfeito que vem habitar em nós, que vem habitar na nossa família e começa a operar em nós. Mas perfeição aqui não existe. Então, se você está participando dessas palestras para um dia ter uma família perfeita, pode esquecer, aqui não existe perfeição. Mas nós temos um Deus que Ele trabalha com cada um de nós. Isso aí é maravilhoso. Isso aí não tem como nós negarmos isso. Aqui, eu vou dizer, a começar por mim, o melhorzinho aqui é o quê? Psicopata, esquizofrênico, desequilibrado. Tem até um livro, O Psicopata Mora ao Lado. Depois do pecado, nós somos um bando de desequilibrados, ou para riba ou para baixo, não adianta. E nós precisamos desse Cristo, nós precisamos conhecer esse Deus, para que Ele venha trazer nós de volta ao equilíbrio. Pastor Glênio, ele trabalhou muitos anos de capelão no hospital psiquiátrico aqui na cidade de Londrina, e quando você chegava lá, tinha um dizer escrito assim: os loucos lá de fora vêm visitar os loucos daqui de dentro, porque dizem que de médico e louco, todo mundo tem um grau, todo mundo tem um pouco. Então, não fique aí apavorado não. Nós temos um Deus que Ele veio buscar e salvar os loucos, os perdidos. Então, quem é Jesus na sua família? Para mim, isso aqui não é um título de estudo, e nem pode ser. Isso aqui para mim é uma pergunta, que cada um de nós hoje precisamos responder no nosso coração. Quem é Jesus na minha família? Quem é Ele? Será que Ele é aquele que pode suprir todas as minhas carências? Será que Ele é aquele que pode suprir todas as minhas necessidades? Você já se perguntou alguma vez, ou já estudou alguma vez, por que o nome de Deus na Bíblia tem tantos significados? Um dos significados do nome de Deus é El Shaddai. Você sabe o que é o El Shaddai? É o Deus Todo-Poderoso. Será que o Deus que nós cremos, será que o Deus que nós professamos é esse Deus Todo-Poderoso que está no controle de tudo? Esse Deus que amamenta, esse El Shaddai, eu até peguei a palavra aqui, o Shad, no hebraico significa seio, mas Shaddai, que é o plural, significa Deus com seios. Mas espera lá, Deus tem seio, pastor? Não, Deus é espírito, Deus não tem uma forma. Mas Deus, para que você entenda Ele, para que eu entenda Ele coloca como uma forma. Ele está dizendo aqui: eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus que amamenta. Eu gosto muito do Salmo 131, quando o salmista vai usar essa expressão: não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma,
como a criança desmamada ou amamentada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, espera, ó Maurício, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse Deus é o Shaddai, é o Deus que nos pega no colo, é o Deus que nos amamenta, é o Deus que nos sustenta, Ele é o doador da vida. Ele está dizendo: eu sou o Deus que vou sustentar vocês, eu sou o Deus que vou amamentar vocês, eu sou o Deus que vou cuidar de vocês. Nós estávamos agora aqui, antes do estudo, num período de oração, e aí você escuta as orações das irmãs chorando aqui, sofrida, né, minha irmã? Com filhos, com doenças, com uma série de coisas, mas graças a Deus que nós temos um Deus que está no controle de tudo, e nós temos um Deus que Ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, e aí nós podemos descansar no colo desse Deus, e dizer: Senhor, que bom, o Senhor está no controle. Lança o teu fardo sobre o Senhor, diz o salmista, e Ele vai te sustentar, Ele não vai deixar você ser abalado. Entrega teu caminho ao Senhor, diz a palavra, confia nele, e tudo, quanto? Tudo Ele fará. Esse Deus é maravilhoso. Ele também é o Jeová Shalom. O que é o Jeová Shalom? É o Senhor é a minha paz. O Jeová Shammah, o Senhor está presente. E Ele está presente aonde? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele está presente no universo, e Ele está bem presente aonde? Na tribulação, na angústia. O que mais que Ele é? Ele é o Deus Roi, o Senhor é meu pastor, o Jeová Rafá, o Senhor que nos cura. Somos um bando de desequilibrados, somos pessoas doentes, mas nós temos um Deus que nos cura. Nós temos o nosso Jesus, que é o médico dos médicos. Para onde que você está indo? Não sou contra psicólogo, até agora minha filha é psicóloga, ela precisa trabalhar. Eu não sou contra psiquiatra, mas nós temos o psicólogo dos psicólogos, nós temos Jesus Cristo. Ele está dizendo: venha a mim, venha para mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou aliviar vocês. Como é que você está com a sua família, meu irmão? Como é que está o relacionamento familiar? Está quebrado, está complicado? Nós temos um Senhor, nós temos um Deus que Ele não dormita, nós temos um Deus que a qualquer hora que nós clamarmos por Ele, Ele ouve a nossa voz. Nossa maior necessidade é de conhecer esse Deus. Em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não desamparas aqueles que Te buscam. Oh meu Deus, oh Senhor, como é bom saber que o Senhor é bem presente, e eu posso estar sempre buscando o Senhor. Ele é o Deus que nos cura, é o Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Estamos aí lutando pela bandeira do Brasil, nós estamos aí correndo coisas, vivemos no mundo, mas onde que está a nossa pátria? A nossa pátria está nos céus, mas enquanto vivemos nessa pátria aqui, nós precisamos clamar ao Senhor por misericórdia. O Jeová Jireh, o Senhor proverá. O Jeová Tsidkenu, o Senhor é a justiça nossa. Você consegue perceber, meu irmão, que tudo que nós precisamos está na pessoa de Jesus Cristo? Tudo que nós precisamos está nele. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu creio que de tantas coisas que Ele é, uma que nós precisamos conhecê-lo, que nós precisamos é conhecer a Jesus como Salvador. Aquele que era o Verbo, no princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós precisamos conhecer Jesus primeiramente como o meu Salvador pessoal. O que a minha família tem visto em mim?
Eles têm visto em mim a vida de Cristo. Que cristão não é simplesmente uma pessoa que vem na igreja ao domingo sem esquentar banco. Cristão não é simplesmente uma pessoa que foi batizada. Cristão é uma pessoa que tem a pessoa de Cristo habitando nele. Foi feito por Deus uma nova criatura. Ele creu por obra do Espírito Santo, que há 2000 anos atrás naquela cruz, o Senhor, Ele atraiu o nosso pecado, Ele atraiu o nosso velho homem no corpo dele. Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Então nós precisamos descansar nessa obra que Cristo fez por nós, precisamos conhecê-lo como Salvador. Aonde que nós estamos buscando satisfação, meus queridos? Para as nossas vidas, para as nossas famílias, no mundo, nós só vamos encontrar na pessoa de Cristo. Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo aqui para concluir a obra de salvação. Ele veio para nos salvar. Ele não veio para fazer outra coisa. E Ele nos salvou lá naquela cruz há 2000 anos atrás. Ele veio para ser, sabe o que, da sua vida e da sua família? Ele veio para ser o Senhor. Você sabe o que é Senhor? Senhor é aquele que está no controle. Senhor é aquele que manda, aquele que está... Quando apareceu a palavra Senhor a primeira vez na Bíblia? Se você pega Gênesis capítulo 1, você vai ver o texto dizendo assim: criou Deus, disse Deus, também disse Deus, ainda Deus, e viu Deus, e fez Deus. Mas quando Deus cria o ser humano, Ele muda, Ele coloca Senhor Deus. Por quê? Porque o ser humano precisa estar debaixo do senhorio de Cristo. Ele precisa ser o Senhor da minha vida. Paulo vai dizer isso em Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 9. Olha o que Paulo diz aí. Porque nenhum de nós, presta atenção, porque nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. A nossa maior necessidade pessoal e a maior necessidade das nossas famílias é conhecer a Jesus como Senhor. Porque quando Ele é o Senhor da minha vida, as prioridades da minha vida mudam. O foco da minha vida muda. Lembre-se que Jesus fez uma obra de nos desarraigar deste presente século mau. Então, quando Ele é o Senhor, o negócio muda. Você já ouviu aquela frase famosa que diz assim: nenhum outro sucesso na vida pode compensar o fracasso no lar? Já ouviu essa frase? Essa frase, ela foi dita pelo David O. McKay. Ele foi presidente da igreja Jesus Cristo, o Santo dos Últimos Dias. Esse homem, ele já falecido, ele trabalhava muito com famílias, e ele ficou famoso com essa frase: nenhum outro sucesso na vida pode compensar o fracasso no lar. Vocês lembram daquilo que Jesus disse em Marcos 8, 36 e 37? Vamos ler? Marcos 8, 36 e 37. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Isso aqui é uma grande verdade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: pior que perder a sua alma é você ver um filho perdido nesse mundo.
Isso aí eu acho que é a pior coisa que pode acontecer numa família, é isso. Mas pera lá, pastor, quem salva é Deus. É verdade, quem salva é Deus. Mas quem Deus colocou como profeta, sacerdote e rei na sua casa e na minha casa? A sua esposa? Não, Ele colocou a mim, Ele colocou a você. Então a responsabilidade nossa é muito, mas muito grande. Qual tem sido a prioridade na sua vida, meu querido? É a sua família? É o seu trabalho? Qual tem sido a sua? Qual tem sido a minha prioridade? Qual tem sido? Por que que muitos não têm falado desse Jesus para suas famílias? Eu creio que é aquilo que Paulo vai dizer. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Infelizmente, muitas pessoas não podem falar de Cristo para suas famílias, porque eles ainda não creram, eles ainda não conheceram, não experimentaram dessa pessoa de Cristo Jesus. Uma das coisas mais lindas que eu vejo na Bíblia é esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, quando Paulo diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que coisa maravilhosa. Paulo começa dizendo: tudo provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Lembre-se que Jesus, Ele não é um dos caminhos, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, e Ele é a única vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o único. Então Ele nos reconciliou com o Pai por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, olha, presta atenção, Deus primeiro nos reconcilia em Cristo com Ele, e depois Ele me dá o ministério da reconciliação. Todas as pessoas que creem têm o ministério da reconciliação. Está ouvindo, Elião? Hoje você podia ter falado lá no... Hoje não, né? No domingo lá você podia ter falado no velório. Ele ficou meio acuado para falar, e tem que ser o pastor, não tem que ser pastor não. Ele crê. Eu criei, por isso falei. O profeta diz assim, abra sua boca e eu a encherei. Senhor, eu não sei, mas me acode aqui. E começa a falar, e você vai ver a palavra fluir, e ela vai fluindo, e vai fazendo, e vai operando. Então, primeiro ele me reconcilia com Deus, depois ele me dá o ministério da reconciliação, e agora eu posso reconciliar a minha família com Deus, porque eu tenho a vida de Cristo. E o meu testemunho, eu não sou um pai perfeito, minhas filhas não estão aqui hoje, só está minha esposa, eu não sou um marido perfeito, eu estou nesse processo de santificação, eu estou nesse processo de crescimento já faz muitos anos, mas eu creio que aquele que começou a boa obra em mim, Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, e a cada dia Ele vai trabalhando, eu já cansei de dizer para Deus, eu sou uma pessoa muito cabeça dura, eu sou muito duro, mas o Senhor manda tribulação, manda aflição. Domingo de manhã o Misobut falou sobre alegria. Tiago vai dizer: irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, por várias tribulações. Mas pera lá, eu estou passando por tribulação, estou passando por aflição, e eu tenho que estar alegria, tenho que estar alegre, porque essas tribulações elas servem para trabalhar com cada um de nós. Agora, todo reconciliado precisa ter essa prioridade na sua vida. Qual a prioridade? A primeira prioridade
é de crescer nele. Deus me salvou para quê? Para que eu chegue à perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que eu não seja mais como um menino, levado por qualquer vento de doutrina. Ele me salvou em Cristo e agora eu preciso crescer nele. E como que eu cresço nele? Trabalhando de manhã, de tarde, de noite? Você sabe como é que eu cresço nele? Tendo comunhão diária com ele, tendo comunhão com a palavra dele diariamente. Qual que é a filosofia do mundo aí fora? Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. E para mim ter, o que eu preciso fazer? Sair trabalhando como doido. E nós vimos que nós temos tudo, o pacote nele, tudo nele. Já disseram certa feita, o dinheiro é uma medida que nunca enche. Você vai tendo, vai juntando, vai comprando, vai fazendo, e nunca está bom. Nós precisamos aprender a olhar passarinho. Quando Paulo diz, aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele. O segredo desse versículo está aqui. Juntamente com ele, todas as coisas. Mas o nosso problema é essa coisa de querer mais e mais e mais. Então, qual que é a minha primeira prioridade? Crescer nele. E a segunda prioridade? Para que eu cresça mais e mais nele, eu preciso ter prazer em andar com os irmãos, ter prazer em vir na minha comunidade local, para poder ferro estar afiando ferro, com pandemia ou sem pandemia, meus irmãos. E eu encontrei um irmão aí que ele até hoje não voltou aqui, 2 vezes, inclusive estava eu e o Márcio Mizobuti, 2 mercados lotados. Eu encontrei, irmão, que saudade. Eu falei, saudade, eu estou todo domingo lá na comunidade, é só ir lá que você vai me encontrar. E até hoje não voltou, não sei se vai voltar. Então, eu preciso andar com os irmãos, quanto aos santos que há no mundo, esses são os meus notáveis, em quem eu tenho todo o meu prazer, é um andando com o outro, essa comunhão com os irmãos, isso aí é de suma importância. Quando Jesus é o Senhor das nossas vidas, meus irmãos, o perdão precisa ser constante. Vai ter brigas? Tem briga na sua família? Na minha tem. A minha mulher briga mais comigo do que eu com ela. Não, é verdade. Não sei por que ela briga tanto comigo. Mas tem briga? Tem briga. E aí, como é que ficam as brigas? Como dizia o Luciano, o vulgo Zoinho, hoje a Dir vai dormir de calça jeans. Cadê o perdão? Cadê o tapete do perdão? Quantas vezes eu tenho que perdoar minha esposa? 70 vezes 7. Quanto que dá isso? Vocês que estudaram? 490 vezes. Por dia. E segundo alguns estudiosos, a mesma ofensa. Não posso deixar nada jogado naquela casa lá, porque o chão parece que vai manchar. Pode deixar Mas, cadê o perdão? Quem é Jesus na minha vida? E é nessa hora que eu preciso dizer, você me perdoa? Em casa, quando o negócio foi acho que eu me lembro, foi umas 3 vezes, o negócio pegou fogo assim, e vamos orar,
juntava lá os 3, os 4, agora os 3, agora não me lembro mais. E nós íamos orar, colocar diante de Deus os problemas, dificuldades. Nós temos um Deus. Então, volto a dizer, não existe família perfeita, ninguém é perfeito, mas se Cristo é a minha vida, o perdão precisa estar sendo trabalhado. Esse tapete do perdão tem que estar estendido sempre. Ah, Cristo é minha vida. Que conversa é essa de divórcio? Como é que pode passar na cabeça de um cristão, que se diz cristão, a palavra divórcio? Ah, mas acabou o amor. Acabou o amor? Uma vez a pessoa falou assim: cansei. Eu falei: irmã, cansa não, irmã. Ele dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Aonde você está buscando força? No mundo? Você tem que buscar nele, e ele vai encher. Então, pai, deixa eu dizer uma coisa para você: cuidado com o ter. O mais importante é você ser. O mais importante é isso. É bom ter coisas? É bom ter coisas. Você tem muita coisa? Qual que é a maior fonte de lucro que a Bíblia fala que uma pessoa pode ter? Você lembra? 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 6 a 10. Olha aí na sua Bíblia. De fato, grande fonte de lucro, não é pequena não, é grande, é a piedade com contentamento. Por quê? Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos dele levar. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, tem uma versão que diz, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Eu nunca vi uma pessoa estar passando por um desastre, um terremoto, uma coisa, e ele ficar pensando: meu Deus, o meu dinheiro no banco, o que vai acontecer? O que você pensa? A primeira coisa quando está acontecendo uma tragédia: a esposa, os filhos. E ele está dizendo aqui: grande fonte de lucro é piedade com contentamento, nada temos trazido a esse mundo. Segunda-feira eu dei uma palavra no velório do meu pai, e eu falei um pouco desse versículo, e eu rodeei o caixão dele, estava lacrado, e eu falei: tem alguma gaveta desse lado aí? Porque desse lado aqui não tem gaveta. O que você vai levar desse mundo? O que eu vou levar desse mundo? Absolutamente nada. Do jeito que você veio, você vai voltar. Agora, o que eu preciso? Primeiro, saber que Deus vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, mas não é por causa disso que eu vou ficar sentado de braço cruzado e dizendo: não, agora Deus vai operar. Não, a Bíblia diz que aquele que não trabalha também não coma. Ele vai providenciar, mas eu tenho que trabalhar, é do suor, depois do pecado é o suor. Mas aí eu tenho esse descanso: nada trouxemos ao mundo, coisa alguma vamos delegar. Se você tiver para comer e para vestir, seja uma pessoa contente, seja uma pessoa alegre, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Esse problema do dinheiro, essa coisa do amor ao dinheiro. Qual que é o Deus? Como é que é o nome do Deus desse século? Mamon. Você sabe o que é o mamon? É o dinheiro. E isso tem feito, provocado tragédias.
Nós precisamos tomar aquela decisão de Josué 24, versículo 14 e 15, quando Josué diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam do além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o Deus que nós estamos servindo hoje? Qual é o Deus que nós estamos buscando? Eu já disse aqui, é esse Deus que começa com a letra M, que é o Mamon. Antes de Moisés morrer, ele passa o bastão da liderança para Josué. E olha o que ele diz lá em Gênesis. O modelo de paternidade de Josué é o mesmo de Abraão. Gênesis 18, 19. Olha o que ele vai dizer: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Quem nós estamos servindo? Quem é Jesus na sua família? Quem é Jesus na sua vida? Lembra aquilo que Jesus diz em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O que é a justiça de Deus? Ou melhor, quem é? A Bíblia diz: o reino de Deus está dentro em vós. O reino e a justiça é Cristo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer uma coisa para vocês: as famílias nos preparam para a eternidade. Como é que você está com a sua família? Quem é Jesus na sua família? Quem é Jesus na minha família? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e volva os nossos olhos para a pessoa e obra de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós mais uma vez te louvamos, te agradecemos, porque em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E a nossa oração, Pai, nessa noite, é que o Teu Santo Espírito fale a cada coração aqui. Queremos, Pai, colocar cada família aqui nessa noite. Eu não sei, Pai, o que está passando em nenhuma família aqui nessa noite. Eu só sei o que está passando na minha família. Eu não sei a aflição, a angústia, o sofrimento que cada família aqui possa estar passando, mas o Senhor sabe. E a nossa oração, Pai, é que esse senhorio de Cristo, essa soberania de Cristo, venha estar na vida de cada pessoa, cada lar aqui representado. Nós consagramos, Pai, as nossas casas, os nossos filhos, agora os nossos netos, diante do trono da Tua graça, pedindo, Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia estejam operando em cada um deles. É no nome do Teu Filho amado que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. E aí, meu querido, o que você colocou aí? Quem é Jesus na sua família? Alguém quer comentar? É nosso Salvador, é fonte de tudo que somos, socorro nos momentos de angústia, nosso advogado em meu Pai, nosso substituto, levou sobre si o nosso pecado. Teologicamente está certíssimo. E no crer? Será que no crer também? Senhor, me dá fé, me dá descanso para crer nisso, Senhor, por misericórdia. Me dá, Senhor.
É só Ele que pode dar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar aí, meu irmão. Jesus é a minha esperança, meu refúgio e a luz que me ilumina. Amém. Minha esperança, meu refúgio e a luz que me ilumina. Mais alguém? Amigo? Alguém tem alguma pergunta a respeito desse assunto? Ou eu for muito claro, ou vocês estão com vergonha de falar. Vocês que são progenitores, como é que vocês trabalham com o versículo 9 do capítulo 23 de Mateus? Vocês trabalham com suas crianças, seus filhos, ao qual ele fala: a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é vosso pai, o que está no céu. Aí, como é que eles trabalham esse versículo com a criança? Não dá sentido ao pai, que é o pai criador, mas levar direto ao pai, que é o pai. Eu não vejo problema nenhum. Tem algumas pessoas que falam que você não pode chamar o pai de pai, porque dizem ninguém chameis de pai, né? Mas eu não vejo. Você tem alguma consideração, pastor Glênio, falar sobre esse versículo? Ele está igual o Einstein, que foi fazer uma palestra e chegou lá e disse para o motorista: vai fazer a palestra lá. E o motorista fez a palestra, e depois no meio fizeram uma pergunta. Ele disse: essa pergunta é tão fácil que até o meu motorista... O Einstein estava no lugar do motorista. Isso aí a ninguém chameis a ninguém de pai, padre. Está falando do ponto de vista espiritual, não do ponto de vista familiar. Porque você não pode chamar um servo de Jesus Cristo de pai. Esse é meu pai. Ele pode ter lhe gerado espiritualmente, mas ele é apenas um instrumento de Deus. Pai, papa, padre, não deveria ser chamado. E sim, eu não gosto nem do título pastor, né? Nem pastor eu gosto, porque pastor é uma função, não é um título. E do ponto de vista da família de Deus, você não pode chamar ninguém de pai, porque um só é o vosso pai. E nem também de guia, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Esse é meu guia espiritual. Não sou guia espiritual seu, não. Seu guia espiritual é Cristo. Né? Essas palavras estão ligadas à vida espiritual. Agora, nós temos o pai, nós temos a Bíblia falando de filhos, né? Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e assim são, né? E Jesus teve como pai, ainda que ele não tenha sido pai genético né? José não tenha sido, mas ele era o pai criador de Jesus. Então esse é como eu entendo. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Aproveitar que o motorista está aí. Pode falar, você fala alto. Essa questão do como eu tenho uma vontade, que está lá em Tiago, no capítulo 1, verso 27, né, que a religião verdadeira, né, é cuidar dos órfãos e das viúvas. E nós sabemos que existem muitos casamentos, né, onde tem marido, mas existem mulheres viúvas e filhos órfãos. Mas de fato também existe
relacionamento, famílias, que existe literalmente a ausência do pai, né? É um lar que foi ceifado a vida desse progenitor do pai. E eu olho para esse texto e vejo que este grupo é o grupo mais vulnerável que existe dentro da nossa sociedade: órfãos e viúvas. Eu vim de uma igreja em que, na igreja existiam pessoas que eles literalmente perseguiam órfãos e viúvas, simplesmente para a discriminação, simplesmente para o vilipêndio, simplesmente para o escárnio. Então, muitas vezes, isso acontece de fato pela ausência mesmo do chefe da família, faleceu, né, Deus o tirou, mas também existe pelo fato da ausência, né, nossa como pai, como chefe de família, nos omitirmos da condição de marido e de pai e deixar as nossas famílias, né, passando por tal necessidade tão extrema como a orfandade e a situação da viuvez. Meus irmãos, precisamos recorrer àquele que pode nos socorrer, o Deus de toda a graça. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus e da sua família é pior do que o incrédulo e negou a fé. Pesado, né? Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, faça novo, a tua glória, não para sair mostrando para os outros, a minha família, a minha vida. E meus irmãos, eu creio que o próximo estudo, o amor como o vínculo curativo, convide mais pessoas, chame mais amigos para estar participando disso, para a gente estar crescendo como igreja, crescendo como família, juntos diante do trono da graça do Pai.